Seja bem-vindo a um novo quadro do canal. Esse quadro a gente vai chamar ele de Aula Zero e o conceito dele é o quê? É trazer de uma forma bem resumida, não tudo sobre um certo assunto, mas o básico que você precisa saber para conseguir acompanhar a aula do seu professor e para começar a fazer exercícios sobre esse determinado assunto, tá? De novo, com o que eu vou mostrar nesse vídeo, você não vai conseguir acompanhar a matéria inteira, fazer qualquer exercício do assunto. É o básico que você precisa saber, o principal, para começar o estudo em cima desse determinado assunto, né? Você vai ver que vão ser vídeos bem mais curtos, mais resumidos. Então, não esquece sua caneca, aperte o cinto e vamos nessa. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar de um assunto, um dos primeiros assuntos lá da física da primeira série, do ensino médio, que é a velocidade média, né, o primeiro assunto quando entra na cinemática. Velocidade média, a gente vai tratar dela do conceito básico, né, a matéria profunda, a gente vai aprofundar no canal também, mas o conceito básico de velocidade é o quê? Na verdade, velocidade em si é espaço por tempo. Velocidade é espaço por tempo, só isso, né? O quanto de espaço que um determinado objeto, uma pessoa percorre, no tempo que ela demorou. Velocidade, espaço por tempo, não tem segredo nenhum, tá? E aí, quando a gente fala de velocidade média, consequentemente, a fórmula é uma fração, tá? Velocidade média de um lado, aqui a gente tem variação do espaço dividido pela variação do tempo, ΔS por ΔT. Dependendo do professor, dependendo do lugar, você vai encontrar ΔX sobre ΔT, dá na mesma, né? O que é o delta? Delta é a variação, é o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, S menos S0, ou X menos X0, dividido por T menos T0. S0, posição inicial, S, posição final. T0, tempo inicial, T, tempo final. Então, variação do espaço pela variação do tempo. O quanto que você andou no espaço dividido pelo quanto que você andou no tempo. É bem simples, tá? A única coisa que a gente precisa diferenciar aqui é o quê? Quando a gente fala de variação, a variação ela não vai medir a curva. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, se ele partiu daqui, você vai pegar esse ponto aqui, vai ser o seu S0, e ele chegou aqui. Esse ponto aqui vai ser o seu S final. Então, o seu ΔS vai ser isso daqui, ó. Ele vai considerar uma linha reta, tá? Ele vai considerar uma linha reta. As curvas que você fez, isso ele não considera quando a gente fala de variação de espaço. Então, velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. E aí, o espaço, a unidade de espaço, espaço é uma grandeza, assim como o tempo é uma grandeza e velocidade é uma grandeza. A unidade de espaço, ela pode ser medida em metro, ela pode ser medida em quilômetro, ela pode ser medida em centímetro, em milímetro, em milhas, em pés, em polegadas, qualquer uma. O que a gente costuma usar quando a gente vai medir velocidade, né, quando a gente vai estudar cinemática, é metro e quilômetro. Por isso que eu coloquei aqui. O tempo, da mesma forma. Segundo, hora, minuto, dia, mês, ano, né? Quando a gente vai estudar aqui em cinemática, a gente costuma usar mais o segundo e a hora. E velocidade, a gente tem metro por segundo, quilômetro por hora, e quilômetro por segundo é bem usado quando a gente está falando da velocidade da luz. Essa aqui a gente usa bastante essa unidade, quilômetro por segundo. E aí a gente tem também a velocidade escalar, ainda no assunto da velocidade média. O que é a velocidade escalar? Esse V aqui, ó, é o D, que é a distância que você percorreu, dividido pela variação do tempo. Percebe que é diferente. Aqui é a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui é a distância percorrida pela variação do tempo. O que seria a distância percorrida? Tudo que você percorreu. Aí sim, nesse ponto aqui, a gente teria que ter a medida
dessa curva, né? E aí a gente teria que ter essa medida aqui, aí contaria as curvas que você fez, se você deu volta em algum lugar ou não, isso a gente conta para a velocidade escalar, que é essa velocidade no percurso inteiro, tá? Dividido pela variação do tempo. Essa é a diferença então de velocidade escalar para velocidade média. Aí a gente tem a conversão, né? As unidades que a gente tem de velocidade mais comuns, como eu falei, são metro por segundo e quilômetro por hora. Para você converter de um para o outro, é bem comum você fazer o exercício em uma unidade e depois você precisar, e depois você faz em uma unidade e aí você precisa converter para outra, né? A resposta ela vai estar, por exemplo, você fez em metro por segundo, a resposta está em quilômetro por hora, coisa do tipo. E aí para converter é simples. De metro por segundo para converter para quilômetro por hora, você pega o valor e multiplica por 3,6. Só isso. De quilômetro por hora para metro por segundo, você pega o valor e divide por 3,6. O 3,6 ele vai servir para passar de um para o outro e depois para voltar, né? De metro por segundo para quilômetro por hora você multiplica. De quilômetro por hora para metro por segundo você divide, sempre por 3,6. E aqui a gente tem um exemplo, então, para mostrar a diferença entre velocidade média e velocidade escalar. É um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um percurso feito, a pessoa andou 4 metros em linha reta, ele virou a esquina e depois andou mais 3 metros em linha reta. Vamos dizer aqui que ele andou num tempo, de 2 segundos. Tá? Tá bem rápido. Não é 25 não, é 2 segundos, tá? 2 segundos. O que vai acontecer? A velocidade média, foi o que eu falei, ela não considera o percurso, ela considera o ponto inicial até o ponto final. Né? O seu ponto final, mesmo o seu ponto inicial em linha reta, ele vai formar um triângulo. Se você fizer o Pitágoras, você vai conseguir que esse ponto aqui é 5. Tá? Esse é um triângulo bem conhecido, 3, 4, 5. E aí, então, para a velocidade média, a gente vai usar o deslocamento e para a velocidade escalar, a gente usa a distância. Então, a velocidade média, o deslocamento vai ser 5 metros dividido por 2 segundos. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo. Velocidade escalar, 4 mais 3, 7 metros, dividido por 2 segundos. 7 dividido por 2, 3,5 metros por segundo. Tudo bem? Então a velocidade escalar ela é um pouco maior, foi um pouco maior do que a velocidade média. Tudo bem? E agora, né, só para terminar de contextualizar, vamos multiplicar então por 3,6 para ver quanto seria em quilômetros por hora. Bom, se a gente multiplicar 2,5 por 3,6, isso daqui vai dar 9 km por hora. E se multiplicar 3,5 por 3,6, isso daqui vai dar 12,6 km por hora. Tudo bem? Bom, então essa foi a nossa primeira aula zero, né, sobre o assunto velocidade média. Espero que tenha ficado o mais claro possível. E é isso. Tchau, obrigado.